Aí tem algumas meninas que às vezes no horário não pode entrar, né? Então... Bom, meninas, primeiro, oficialmente, boa noite a todas vocês. Obrigada pela recepção, Deise, pelo carinho, pela confiança. Eu espero edificar vocês com o conteúdo que eu trouxe, mas quero que vocês participem, não é um conteúdo estático. Eu gosto que as pessoas participem, perguntem, fiquem à vontade, pode me interromper, eu gosto disso. As meninas estão dando boa noite aqui, boa noite, Cidinha, boa noite a cada um que deu boa noite aqui, que subiu tão rápido que eu nem consegui ver, mas eu vou abrir aqui também para poder acompanhar vocês. Mas vamos lá, né? Já que a Deise falou, estava contando para vocês um pouquinho, deixa eu contar então como é que eu parei nessa profissão, né? Nessa missão que eu tenho hoje. Vamos lá, 2 pés na bunda, literalmente, no início de 2022 me fizeram empreender. E aí, com certeza, né, quando você fala em pés na bunda, a gente já fica, conta, o que aconteceu? Então, meu relacionamento terminou na primeira semana de 2022, na semana seguinte, eu fui mandada embora. Eu trabalhava como CLT, como gerente financeira, eu sou formada, né, em administração de empresas, sou pós-graduada em negócios, e também hoje tenho uma formação como mentora e como terapeuta de propósito. Então, eu posso dizer, afirmar categoricamente para cada uma de vocês que até 2 pés na bunda nos empurram no propósito da nossa vida, na missão que a gente tem aqui para entregar nesse mundo. E foi assim que aconteceu comigo, foi assim que eu comecei a empreender. Foi a partir da minha angústia, daquele momento que me fez buscar e primeiro me entender e depois entregar o que eu entrego hoje ao mundo, às pessoas, seja através de mentoria, seja através de treinamento, seja através de palestras, seja através de imersão, em aulas como essas que vocês estão assistindo essa noite. Então, essa é a minha entrega para o mundo. Foi a partir daí que eu tive um momento com Deus em que ele deixou muito claro para mim que vidas importam. E aquela noite eu abri mão de uma carreira até então bem-sucedida. Foi a única vez em que eu fui demitida, foi demissão em massa na empresa por um erro do meu chefe, que confiou demais nos amigos políticos. E foi assim que eu comecei a empreender, e desde então eu nunca mais voltei para a vida que eu tinha antes. É isso que eu faço, é isso que eu entrego para o mundo, para quem eu conheço, por onde eu passo, na comunidade que eu sirvo, em todos os demais lugares. Essa é a minha maior missão, fazer com que as pessoas entendam que a vida delas importa, que a vida de cada uma de vocês importa. Então, de tudo que eu quero que vocês saiam daqui no coração de vocês essa noite é que a sua vida importa. A sua vida importa para Deus. Você já é amada por Ele, você não será. Não é no futuro, é agora, no presente. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Então, eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei como você vai estar ouvindo essa gravação, mas saiba que Deus está com você, que Deus cuida de você, que Deus cuida dos detalhes da sua vida. E que a palavra dele diz que todas, sem exceção, as coisas cooperam para o seu bem. Não importa a situação que você está vivendo. Deus é com você. Ele está com você em todo tempo. Basta que você creia, que você o aceite, porque ele é gentil. Ele não te obriga também. Ele não vai brigar com você se você não gostar dele, tá tudo bem. Esse é o mais importante. A missão que eu tenho hoje nunca foi minha, porque eu não sou uma pessoa tão boa assim. Se tirar Deus de mim, não sobra nada. Então, quando eu falo de angústia, eu tenho tranquilidade em dizer a você que a pessoa que mais passa pelas angústias certamente sou eu. Senão, não teria autoridade para falar para ninguém sobre angústia. Porque para falar, eu preciso passar. Então, sim, eu passo por angústias. E tá tudo bem, porque se eu e você vivemos medos e angústias, é porque somos humanas. E é assim que a gente começa a palestra de hoje, para você entender sobre seus medos e angústias e deixar de te assombrar. Eles fazem parte da vida. Pode passar, amiga, por favor. Então, o primeiro convite que eu quero fazer a cada uma de vocês é: você já brilha por fora. Mas hoje, vamos despertar o brilho que vem de dentro? Esse é o mais bonito. É claro que é maravilhoso, especialmente cada uma de vocês que lidam com a beleza, mas a beleza mais bonita é que exala dentro de nós. A beleza de fora só realça a beleza de dentro. Então, é essa beleza que eu quero que vocês saiam com ela realçada hoje em vocês, porque isso certamente vai exalar nas clientes de vocês, nas amigas de vocês e por onde vocês andarem, especialmente na vida de vocês. Porque, às vezes, a pessoa que mais precisa somos nós mesmos, do produto que vendemos, daquilo que propagamos. Faz sentido isso para vocês? Me deixem saber. Podem escrever no chat que eu vou deixar aberto aqui para eu poder acompanhar também. Pode passar, Deise, por favor. Sim, a Mônica disse sim. Que bom, Mônica. Obrigada por isso. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Por que sentimos medos e angústia, afinal de contas? Não podia ser uma vida tão, né, mais legal, mais leve, assim, né? Por quê? Por que esse negócio de angústia, gente? Por que esse negócio de medo? A primeira coisa. Sobre o medo. O medo, ele é instintivo. Nós temos, ele faz parte da nossa instinção. Faz parte daquilo que somos. Desde os primatas, do homem da caverna, isso existe. Por quê? Se nós não tivéssemos medo, simplesmente o que iria acontecer? A gente subiria num prédio de 30 andares, nos jogaríamos lá de cima, porque
seria o quê? Um surto, né? Contra a nossa própria vida, porque não haveria medo. Então, o medo, a função principal do medo na nossa vida, não é nos assombrar, não é nos paralisar, não é nos travar. A função do medo é nos proteger. Ele só tem essa função. Quando ele te trava, não é o medo que trava, é você que se trava, dizendo que o medo está te travando. Por quê? Porque existe o medo que você cria na sua cabeça. E aí eu não estou dizendo que você é maluca, não é isso não. Mas é que nós criamos muita coisa na nossa mente. Como é isso? Eu crio um cenário e eu acredito nesse cenário. E a partir disso, isso é um medo criado. Agora vamos ao medo real. Todas as vezes que eu sou convidada para fazer uma palestra como essa, ou uma aula como essa, a primeira coisa que me vem é: socorro, como é que vai ser? Quem é esse público? Eu estou acostumada a fazer, mas cada público é um público. Então, é natural que venha aquele medo. Mas é o medo do novo. É só isso. Porque eu sei o que dizer, o que fazer e como fazer. Mas sempre virá o frio na barriga, na espinha, nas pernas, enfim, na costela, nos órgãos que você nem sabia que você tinha, tem também. Então, esse medo, ele tá me dizendo assim, ó, cuidado. E eu tenho que dizer para esse medo que eu estou a salvo. Tá tudo bem, a Daisy não vai me engolir. As meninas da Daisy são gente boa, tá tudo certo. Ninguém lá vai me bater, é online, não dá nem para me engolir. Então tá tudo certo. Eu tranquilizo a minha mente, não é o contrário. O que acontece com a paralisação do medo é que nós esperamos que o medo nos diga: vai, tá tudo certo. E é o contrário. Sou eu quem tenho que dizer ao medo: obrigada por cuidar de mim, mas tá tudo bem, elas não vão me morder. Tá bom? Vamos lá. É só algo novo. Então, essa é a verdadeira função do medo. Essa semana eu tive assistindo a um médico que ele participou de muitas. Ele é do exército, então ele participou de muitas coisas assim muito perigosas. E ele dizia assim: nós passamos a vida toda fugindo do medo. E comigo não foi diferente. Eu fui em várias missões no meio da mata, em vários lugares onde tinha que usar helicóptero e que eu tinha que usar paraquedas. E ele falou que desde o começo da carreira dele, ele tentava fugir do medo, porque toda vez ele sentia muito medo. Então ele ficava em missões dentro da mata por meses, só convivendo com os colegas dele. E ele tentou fugir do medo. E aí, numa dessas fugas do medo, que ele achou que já estava muito bom, que o medo já não dominava mais ele, o que ele fez? Ele entrou no avião e ele sabia que ele teria que usar o paraquedas. Só que como ele já era bom demais, ele não precisava do aviso do medo, ele não checou o paraquedas dele. E porque ele estava se achando bom demais, isso quase custou a vida dele. Porque quando ele abriu o paraquedas, ele percebeu que tinha um defeito no paraquedas. Não fosse um colega dele de trabalho, ele estaria morto agora. O que essa lição nos ensina? Que o medo nos protege. O medo não vem para punir você. O medo vem para te alertar. Cuidado. Eu poderia fazer uma apresentação aqui de qualquer maneira, mas vocês não são qualquer pessoa, então não usei do medo, mas usei o que eu sinto para trazer uma experiência para vocês, para que vocês percebam que ela foi feita para vocês, pensada em vocês. E se eu não tivesse isso comigo, eu simplesmente faria qualquer coisa aqui e traria para vocês. E vocês diriam: nossa, tem certeza, Deise, que você me fez parar uma segunda-feira para ouvir essa apresentação? Então, veja, o medo, ele só quer nos alertar. Ele não quer te parar. Ediane, é a angústia. A angústia, como está aqui, é um grito da alma. Na verdade, a angústia é muito mais um convite. Um convite para você ressignificar para onde você está olhando e olhar para o próximo passo. A angústia é um convite, é a vida, é Deus, aquilo que você acreditar, falando assim: vem, chegou sua hora, tem mais aqui. Aí você já cresceu, bora. Só que é difícil desapegar. Então, esse passado que está aqui, quando sua alma está no passado, às vezes é que você já chegou no nível, está na hora de dar o próximo passo, mas você está agarrada naquele. Ah, não vou não, porque eu não sei como é que vai ser, meu Deus. E agora? Eu vou ser cobrada, alguém vai me ligar, minha meta vai aumentar, o chicote vai estralar. Ai, Jesus, tem mais reunião, tem mais isso, tem mais aquilo. Mas não era o que você queria. Às vezes a gente pede, 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 e quando a oportunidade chega, o que a gente faz? Não sei se eu tô pronta. Ai, se eu não tiver. Deixa eu te falar, ninguém nasceu pronto. A gente fica pronto no caminho. É fazendo que a gente melhora. Não é antes. Por que sentimos medo? Porque acabou de acontecer um convite para você dar o próximo passo, você nem pensou em responder, você já está pensando: ai, meu Deus, e se eu não conseguir? Aceita primeiro. Responde depois, com as suas ações. Porque se o convite chegou, é porque já houve o preparo. Porque as suas ações já disseram ao mundo que você está pronta. Então, a angústia é meu convite essa noite para você. A angústia é um convite. A angústia está dizendo assim: sai daí. Vem para cá.
é hora de dar o próximo passo. Você bateu essa meta, tá na hora de ir para outra. Mas chegou nesse nível, tá na hora de dar um novo passo. E assim é em tudo na nossa vida, não é só na meta. Às vezes é no relacionamento, seja amoroso, seja com seus filhos. Às vezes é no relacionamento com Deus, de dar um passo a mais, se aprofundar mais. Às vezes é na área profissional. Você trabalha 2 horas por dia, talvez 2 horas e meia. Talvez agora é a hora de 3. Entende isso? Que não é uma punição. É só um convite. É a vida falando, vem. Sai daí. Já deu seu tempo aí. E é nesse lugar que a gente pode dar o próximo passo. A vida é muito mais sobre a maneira como você vê e interpreta do que os fatos. Você pode olhar para a angústia e falar, ai meu Deus, ela está me punindo. Olhar para ela de frente e falar assim, o que você quer? Todos nós somos mulheres adultas. E todas nós temos muitas responsabilidades. É normal sentir medo. Vamos normalizar? A partir de hoje? A gente sente medo mesmo. A gente aprendeu assim, nos ensinaram assim. E a gente tem medo de todas as emoções que são negativas. Então, a gente tem medo da tristeza, a gente tem medo da angústia, a gente tem medo do medo. Não é doido? A gente tem medo do medo. Aí a gente foge. Vai saindo de mansinho. Como se o medo fosse resolver sozinho, a angústia fosse resolver sozinho. Não resolve. É aquele famoso, mas e se eu sentir medo na hora, né? Vai dar medo. Encara. Chama ele para ir com você, não foge dele. Eu nunca digo para a pessoa, tá com medo, vai com medo mesmo. Olha com medo, conversa com ele. As nossas emoções, elas não são nossas inimigas. É um convite para você se olhar. Tô com medo? O que o medo está me dizendo? Tô angustiada? O que a angústia está me dizendo? Ninguém fica angustiada em vão. O que a sua angústia está dizendo? Você escuta. A gente pode chamar isso de intuição, a gente pode chamar isso de Espírito Santo, cada um dá um nome. Mas nós temos isso em nós o tempo todo. Ediane, eu não ouço isso. Se você não ouve, é porque você está no modo trator. É aquele modo fazedor, que acorda, faz, e faz. Nunca para. Nesse modo, você não escuta. Porque você está distante de você. Mas quando você entra no modo fazer, porque aqui todo mundo tem 1 milhão de coisas para fazer. Tem uns 10 pratinhos, cai uns 3, 5 por dia. Que a vida real é assim. E tá tudo bem. Não é deles que estou falando, é de você. Porque tem aquelas frases clichê, né? Seu primeiro patrimônio é você. Eu não vou falar nenhuma delas para você. Mas o que eu vou dizer para você é o que você está fazendo para você. Porque de você depende todo o resto. Se você estiver bem, se você estiver com saúde, se você estiver com a autoestima em dia, se você estiver se sentindo bem, você entrega mais, você trabalha melhor, você é uma pessoa melhor para você, para o mundo e para quem estiver ao seu redor. Isso vale para mim e vale para você. É clichê, mas é verdade. Vocês estão muito quietinhos, eu não estou vendo nem o rosto de vocês, estão escondidos, eu nem ver. Mas tudo bem, só me fala se está fazendo sentido. Tem alguém ali que eu não estou conseguindo ver o nome que está dando um joia. Eu acho que eu estou no modo trator, a Dayana. Dai, o mais importante é você olhar e falar, estou no modo trator. Ok, se reconhecer. Dá tempo mudar. Até agora, você não dá para mudar para trás, mas daqui para frente você pode dar uma olhadinha com mais carinho. Ai, que bom. Vocês estão falando muito, sim, estou acreditando. Vamos continuar. Pode passar, Deise, por favor. Eu fixei você. Se eu desfixar, talvez você quer que eu tente aqui para poder ver se você consegue ver, pessoal? Deixa eu fechar aqui. Ah, peraí. Não sei, você que sabe. Tudo bem. Ah, tem mais gente com a câmera aberta, é isso? Deixa eu ver. Ah, não, sou eu e Elisana. Mas vê se você... Não, eu vejo, vocês duas. Ah, então tá. Pode passar. Olha lá. As nossas emoções são mensageiras. O que acontece? Toda vez que aparece uma emoção em nós, ela quer nos dizer algo. A Eli aparecendo ali toda gata, maravilhosa. Adoro. As nossas emoções são mensageiras, elas nos trazem uma mensagem, elas não são nossos inimigos. Então, quando aparece ali um negocinho, sabe que você fala, nossa, tá esquisito isso aqui. Para, 5 minutos, você observa. Às vezes, o que você precisa, naquela hora, é só se ouvir. Porque cada vez que nós ignoramos o que estamos sentindo, não resolve, aumenta de tamanho. Fora a Deise, que eu sei que é mãe, tem mais mães aqui? Ok, Elisana, Eliana, ótimo. Vamos lá, uma pergunta aqui rápida. Dai, Cidinha, várias mães. Quando você vira para o seu filho e fala assim, engole o choro, ele para de chorar ou chora mais?
Eu sei que vocês evitam de falar isso, mas quando acontece, né, dá uma escapada, a criança para de chorar ou chora mais? Chorava mais, que agora não chora Chorava mais. mais. Pois, chora mais, aí, todo mundo falou quem chora mais. O que acontece com as nossas emoções quando você vira com uma emoção, por exemplo, você acorda o dia triste, mas aí que você fala, ai, tem que trabalhar, vou dar escondidinho aqui. E tem mesmo que trabalhar, não é mentira. Mas aí você fala assim para sua emoção, shh, fica quietinha, que agora eu vou trabalhar, que eu tenho que pagar boleto. Viu, linda? Fica bem quietinha aí. Ela faz igual a criança, que você mandou ela ficar quietinha. Ela fica lá batendo o pé em você o dia todo, te lembrando o dia todo que ela tá ali. Só que se você parar para olhar essa emoção, como ela está vindo, a chance dela acalmar é muito maior. Assim como quando a criança está lá, na birra, se a pobre da mãe tiver naquele dia que ela está terapeutizada, consegue sentar ali e falar, meu filho, deixa eu falar com você, amor, baixar e ir lá falar com ele, ela vai ter mais chance dessa criança parar de fazer birra no dia que está terapeutizada, né? Porque nem todo dia a mãe está terapeutizada. Terapeutizada. Então, nem todo dia, né? Tem o dia da mãe também, a pobre. Então, veja, todas as vezes que as emoções estão nos trazendo algo, é porque é um convite a olhar para ela. E todas as vezes que eu deixo de olhar e simplesmente sigo, ela aumenta, ela potencializa, ela passa o dia me lembrando que ela está ali. Então, às vezes, vale mais você parar por 5 ou 10 minutos que seja, tomar um café com você, fazer uma oração, contemplar o sol, ouvir uma música, não sei o que alivia seu coração. Essa resposta só você tem. Ouvir uma música, ouvir uma adoração, falar, Deus, eis-me aqui, não estou entendendo, mas tenha compaixão de mim. Não é assim fazer uma oração de 1 hora, não, é de 5 minutos mesmo. Às vezes de menos. Às vezes é silenciar. A gente consegue dar vazão a essa emoção. Porque às vezes a gente precisa de discernimento, a gente não anda sozinha nessa vida. Às vezes pode ser sua, às vezes pode ser de alguém perto de você. Nós somos contagiados por energia, a gente não pode deixar isso. Às vezes é a energia de quem mora com a gente, uma situação de quem mora com a gente. Às vezes é no nosso trabalho, às vezes é no caminho para o trabalho. Às vezes é uma situação que está nos perturbando. Seja lá o que for, a gente precisa olhar. Se a gente não olhar, o que vai acontecer? A gente está fugindo. É esconder sujeira embaixo do tapete. Aí o tapete está até bonitinho, mas se levantar, nossa senhora, tá uma coisa horrenda. Assim são as nossas emoções quando a gente tenta esconder. Sempre sai um pouquinho de sujeira. E isso nos contamina. Aí, às vezes, você contamina o seu dia todo, a sua semana, porque você não parou. Ah, se eu parar, eu vou perder tempo. Vai não, você vai ganhar. Eu te asseguro. Você vai ganhar vida, inclusive. Pode passar. Entendendo suas emoções e os sinais do seu corpo. Já ouviu falar que o corpo fala? E se fala, né? A pessoa está falando, você está lá, revirando o olho, resmungando. Aham, sei. Às vezes os olhos e o rosto falam mais que a boca e o corpo todinho. Quem é mãe principalmente sabe disso. A criança está lá falando uma coisa, você está lá reagindo. Só no olhar, né? Só no olhar, só de olhar assim, ela fala, já sei, mãe, não precisa falar mais nada. Esses dias eu tava na casa de Elisana, né? Lá no portão dela. Aí eu nem sei o que Josué, o filho dela, fez. Aí ela só de longe, assim, ó, com a mão estendida, eu olhei assim e falei, o que é isso? Porque essa técnica eu acho que eu não sei, né? Aí eu falei, o que é isso? Não, aqui em casa eu conto até 5. Deise, acho que travou. Acho que travou. Cadê tu, mulher? Travou. Voltou. A técnica do até 5, né? Eu adorei essa técnica, muito boa. Mas além de falar com expressões, o nosso corpo também reage às nossas emoções. Então, veja, todas as vezes que eu não falo com a boca, não expresso falando, o meu corpo recebe essa descarga. E ele transforma isso da maneira que ele consegue. E normalmente não são coisas boas, porque ele somatiza no corpo. Então pode ser uma dor de garganta do nada, aquela tensão aqui nos ombros que parece que vai quebrar a sua coluna. Uma dor de coluna, aquele cansaço, a alergia começa a se coçar, dor na garganta, você fala, ai, do nada me deu um resfriado. Aí a pergunta é, o que você queria falar e não falou, engoliu? Por quê? Porque ele reage, o nosso corpo é reativo. Então, se pergunte, eu tenho dito não para aquilo que não faz sentido para mim? Ou eu tenho dito sim para as pessoas e não para mim? Eu tenho me posicionado? Eu tenho colocado limites nas minhas relações, não só nos meus filhos, mas em todas as relações, sejam elas profissionais, seja ela amorosa, seja ela familiar, seja ela de amizade. Eu posso falar o que eu penso ou eu tenho que engolir? Porque se eu falar, as pessoas não vão gostar.
Já tive muitas alergias, um dos momentos mais tensos da minha vida. E até hoje ficou reflexo. É sobre isso. Exatamente. Eu tive uma situação ano passado que eu vivi, na época da quaresma, a Sexta-feira Santa, em que eu sabia, propositalmente, que se eu abrisse a boca, cabeças rolariam. E eu decidi não falar, porque se eu me posicionasse, teria uma guerra, literal. Eu não falei, eu fiquei 15 dias sem voz. E sem trabalhar, né? Porque o meu instrumento de trabalho é a voz. Mas eu sabia, era proposital. Eu falei, antes eu ficar sem voz do que alguém morrer. Porque seria nesse nível. Então eu me mantive calada. Mesmo sabendo que ia pagar um preço caro, paguei. Literalmente, eu fiquei sem voz. Não era assim, não era rouca, era sem voz. Por quê? Porque eu engoli o que eu precisava falar. Para evitar uma guerra. Então, em situações extremas, nós não vamos fazer isso, mas não faça isso com você todo dia. Que é se matar aos poucos. Nomear a emoção é o começo da cura. Gente, vamos normalizar as emoções. Tristeza é tristeza. Não é porque você tá de TPM. Tem dia que a gente tá triste mesmo. Não é porque você é chata. Não é porque tá triste de novo. Nomeia. Medo é medo, tristeza é tristeza, frustração é frustração. Não tem nenhum alecrim dourado aqui nessa vida. Todos nós passamos por isso, todos. Os que dizem que não passam, é porque mentem. Não é porque, de fato, não passam. Eu estava fazendo um story antes de começar aqui e eu fiz uma reflexão e compartilhei com as pessoas, né? Que normalmente, eu disse, eu vou dar uma aula para profissionais da beleza. Normalmente, quando a gente pensa em beleza, não só de maquiagem, mas beleza física, a beleza de vestimenta, quando a gente olha uma pessoa bonita, o primeiro julgamento que a gente faz é que aquela pessoa não tem problema. Que ela não sente angústia, que ela não sente aflição. Jesus já havia avisado que teremos aflições aqui, exatamente. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nem todo dia a gente tem o bom ânimo, mas aí a gente busca nele, a gente conversa com uma amiga, a gente escuta uma música, e aos poucos o ânimo vai voltando. Mas a gente precisa dar lugar a essas emoções, nomeá-las, dar nome para elas. Porque, normalmente, quando são emoções negativas, a gente tende à fuga, porque não é bonito ficar triste. Chorar, então, nossa, é a morte. Falar de luto, jamais, é muito chato. Por isso os enlutados vivem entalados, porque não pode falar, é chato. Ninguém vai gostar. É humano, antes de qualquer coisa. Então, quando você começa a dar nome às suas emoções, você começa a se curar. Você para de jogar debaixo do tapete. E a pergunta, quando você nomeia, eu descobri que eu tô triste hoje. Nem sei o motivo. Questiões. O que essa emoção quer me contar? Porque para existir um medo, aconteceu alguma coisa antes. Qual foi o gatilho do seu medo? O que você escutou? De quem você escutou? Eu fui convidada para ir em tal lugar. Tô morrendo de medo. Por quê? Você não merece? Quem disse para você que você não merece? O que você ouviu lá na sua infância? De quem você ouviu? Talvez você tenha ouvido. Quem é você para aparecer no palco? Ser premiada? Reconhecida? Diga para você quem você é. Eu sou importante, eu sou capaz, eu sou amada. O outro não tem poder sobre nós. Mas nós temos poder da palavra, de declarar, de crer, de nos abençoar. Que às vezes a gente abençoa o mundo. Ora pelas nações, mas não ora por você. A hipocrisia, né? Viva a hipocrisia. Comece abençoando você, a sua vida, suas emoções. Combinado? Vamos para o próximo? Padrões emocionais que limitam você. Quando a gente fala de medo, não tem um medo só, né? Eu coloquei alguns aqui. Primeiro é o medo do fracasso. A gente tem medo de fracassar. E o medo de fracassar não deixa você nem começar. Não sei se eu vou começar lá com a Daisy, né? Porque, não sei, não conheço muita gente. Vai que eu não consigo. Mas, mulher, nem começou ainda. Como é que tá com medo de começar? Como é que você sabe que vai fracassar se você nem tentou? Olha que doideira. Medo de errar. Deixa eu te falar. Você vai errar. Fatalmente você vai errar. Não é porque você é burra. Não é porque você é lerda. Você vai errar porque é novo. Você vai errar bastante, que é para ficar boa. Todo mundo erra. Só tem um povo aí que é meio alecrim dourado, que diz que nunca erra, mas esses são os que mais erram e escondem os próprios erros. Aí tem um medo que ninguém fala dele, que é o medo do sucesso. Já não existe isso não. Eu vou te provar que existe. Há 2 semanas atrás, eu tenho um grupo de mentoria. Uma das minhas mentoradas, quando ela veio para mim, ela falou que ela estava travada, ela queria fazer palestras no púlpito da igreja dela, ser mentora.
levar a voz dela para o mundo. Durante o processo de mentoria comigo, ela foi convidada para ir na igreja, e ela foi algumas vezes. Ela começou a mentorar, e aí, há 2 semanas atrás, ela chegou e falou assim, vou desistir de tudo. Eu falei, o que aconteceu, amada? Ficou doida? Bateu a cabeça? Ela já tinha sido convidada para ir na igreja, do jeito que ela queria, com 3 mentoradas, sem nem fazer anúncio. Foi convidada para o primeiro podcast, e ela virou para mim e falou assim, eu tenho que escolher entre ser mãe e realizar meu sonho. Falei, entendi. Quem foi que te falou isso? Ela falou assim, eu ouvi isso a vida toda da minha mãe. Falei, é da sua mãe ou é seu? Porque quando você chegou aqui, você falou para mim que seu sonho era esse, de levar a sua mensagem da palavra de Deus no púlpito, edificar pessoas na mentoria e levar a sua voz para o mundo. Deus está abrindo as portas. Você vai abrir mão de tudo isso? Porque você está me falando que você, para ser mãe, você abre mão de um sonho. Então, você realiza um e anula o outro. Ela falou, porque eu não consigo. Até ela perceber onde ela estava entrando. Ela pegou um padrão da mãe dela e aceitou que era dela. Quando eu mostrei para ela que ela estava repetindo um padrão da mãe dela, ela falou assim, é verdade, eu consigo ser mãe profissional. E que bom, né? Então você não vai largar seu sonho? Não. Por quê? Ela percebeu que ela estava com medo de brilhar. Porque a gente quer muito, mas quando a gente começa a brilhar, a primeira coisa que vem é, será que eu vou dar conta? Dar conta de ser infeliz, você dá, né? Mas dar conta de brilhar, você não dá, né, amada? É doido isso? Desgraça, só. O quê? É uma desgraça, gente. A pessoa não tem medo de ser pobre, não tem medo de ser infeliz, não tem, né? Não tem medo de brilhar, tem medo de ganhar Quando tá dinheiro. pegando tranco, não, será? E realmente, é exatamente isso aí, ó. Um dos meus medos, inclusive, ficar, meu Deus, será que eu não vou me afastar do Senhor? Será que eu não vou viver vou virar uma pessoa soberba? Será que eu vou dar conta justamente disso daí, de cuidar do meu filho? Depois eu vou largar as crianças? E aí vem esse monte, né, de coisas que depois você respira, não, então vamos. Mas fica durante um tempo, pelo menos comigo foi assim, nesse autossabotamento, né? E aí, tipo assim, durante um tempo eu sentia que, tipo assim, nossa, vamos lá, então não sei o quê. Aí depois chegava um período, aí você desacelera. Aí você tira o pé do acelerador, né? Tipo assim, não, vamos ver como vai ser, né? Vamos ver se dá, vamos ver como vai ficar. E é exatamente isso. Sim, porque lembra, é o padrão do medo, é o padrão do novo. É normal sentir medo, mas não é normal abrir mão pelo medo. É o que ela estava fazendo, porque é o caminho que ela conhece, lembra? O cérebro dela conhece isso. Como é? Melhor viver aqui, porque é desconfortável, mas eu conheço. Esse novo aí, eu queria, mas assim, tá tão desconfortável, que eu não sei se eu dou conta de lidar. Isso é chamado de caminho neural. A sua mente conhece até aquele lugar. Por isso que o próximo passo dá medo, que é desconhecido. Então é normal esse período que você passou, Deise, de falar assim, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou ser soberba? Será que... Porque tudo isso foi o que você ouviu a vida toda. Sim. Quem ganha dinheiro é soberba, quem ganha dinheiro não cuida da família, quem ganha dinheiro humilha. Cresceu romantizando a pobreza, né? Isso. Então, assim, aí você parece que se você sair daquilo ali que você viveu a vida inteira, é como assim, né? Mas, nossa, minha mãe ainda vem naquela situação lá, né? E até algo que comia melhor, nossa, lá na minha casa, na minha família, ninguém tem condição de comer isso aqui. E eu tô aqui comendo. Então, assim, são coisas que parecem boba, mas no subconsciente da gente tá ali. Não é. Né? Tá ali. Porque existe a crença familiar, exatamente. Nossa, mas como assim eu tô comendo isso aqui? Nossa, o que eu paguei num prato é a compra da minha mãe no mês. Por isso que a gente tem, que eu falo, a gente precisa tomar, às vezes, né, Mônica? Um café superfaturado. A gente vai ir para um restaurante, e tem um livro que fala muito disso, você provavelmente deve ter lido, que é O Segredo da Mente Milionária, que ele fala, né, uma parte lá, né, que ele diz que você precisa ir num dia num restaurante caro, né, para esbanjar. E você ter essa experiência de você sentar lá, não olhar para o lado direito do cardápio, ou seja, onde estão os valores, e você escolher algo para você comer pelo sabor que você quer degustar, não pelo valor, né? E da mesma forma, eu acho que é nesse livro também que ele fala, né? Se você ganha 10 mil, um exemplo, né? E gasta como se tivesse ganhasse 100 mil, você está errado. E se você ganha 100 mil e vive como se ganhasse 10, você também está errado. Né? Exato, então, porque você está na escassez, né? Exatamente. Exatamente, mas é muito bom esse exercício, recomendo muito, porque você vai mostrar para a sua mente vai entender o seu poder de merecimento. Né? Quando você senta num café mais gourmetizado, quando você tem um atendimento mais personalizado, quando você vai numa loja que você não costuma ir, isso é muito legal. É muito legal porque, assim, gente, já entrei em lugares que, assim, eu confesso a vocês que o nosso corpo, ele reage, a gente sente até mal. É verdade. Entra na VIP, entra na Vivara, entra tudo que for caro. As primeiras vezes que eu entrei na Vivara, eu confesso a vocês que as pernas tremiam. Ai, como esquisito, nossa senhora. Aí você vai em umas lojas assim, do Dalina aqui você vai e o povo fala carregar no colo.
Falo, gente, o que é isso? Que negócio é esse, doido? Então, assim, se permitam. Ai, Diane, você comprou um monte de coisa? Não, compro uma coisa, eu nem compro, só experimento, mas sinta a experiência. Se permita. Por quê? Porque a gente sente o desconforto, e o desconforto é todo nosso, viu? Porque a pessoa não sabe se você tem dinheiro ou não. Só quem sabe é você. Então, o desconforto é seu, não esqueçam disso. Então, depois que você vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você se habitua. E você mostra para sua mente que você merece também coisas boas. Por que a gente só vai no sujinho? Não que sujinho não seja bom, sujinho tem comida gostosa. Eu, inclusive, adoro um café de boteco. Eu falo isso para algumas pessoas, a pessoa ri. Aqueles café que vem naquele copo americano, ou café bom, não sei o que acontece. Acho que deve ser que o negócio não lava, não sei. É gostoso. Mas a gente gosta de um negócio diferente. Experimentem. Porque isso quebra crença. Isso é muito legal. Segunda coisa, comparação. Eu tenho certeza que ninguém aqui faz isso. Quem faz, faltou hoje. Com certeza. Ninguém se compara com a coleguinha da equipe, com a blogueira, ninguém. Com a líder, imagina. Ninguém aqui faz isso. Mas, assim, caso você conheça alguém que faça, a comparação é um veneno. Por quê? Porque quando a gente começa a se comparar, nada é suficiente. É um buraco sem fundo. Saco sem fundo? Não tem essa expressão, saco sem fundo? É igual. A mesma coisa é a autocrítica. Ah, se eu não me criticar, Diane, eu não vou ser boa, eu não vou fazer as coisas direito. Se você se amar, você vai fazer bem mais. Porque essa crítica, ela vem da sabotagem. E normalmente é a maneira como a gente foi criado. Faz isso direito, menina. Nossa, é toda estrambelhada, faz de qualquer jeito. Nossa, nunca vi. Tudo que pega na mão cai. Aí a gente carrega isso a vida toda. Normalmente a gente pega, eu digo para minhas clientes que elas pegam uma chibata. E às vezes essa pessoa sou eu, tá? Nem saber receber elogio. Imagina, amor, quem tá na crítica sabe nem o que é elogio. Quando a pessoa elogia, como você tá linda, ela fala, são seus olhos. Quando a pessoa falar que você tá linda, receba. Diga obrigada. Não diga. Se a pessoa fala, que roupa linda, nunca responda a pessoa, comprei no brechó, comprei na promoção, amor, receba o elogio. É seu, recebe. É falta de educação que a gente faz. É soberba. Não receber um elogio. Não é bonito a gente olhar pra gente e falar, eu sou soberba. Aí você ainda fala, eu sou humilde. Não, é soberba mesmo. Desculpa te falar. É verdade. Ai, que eu não sei receber. Aprende agora a dizer obrigada. Recebe. Quem não sabe receber elogio, muito menos presente. Imagina. Não sou digna de. Não precisa. Aí depois, no fim do mês, fala, ninguém me presenteia. Passou o dia das mães, ninguém deu nada. O dia das mulheres, nem recebi nada. Você sabe receber? Você saber receber primeiro, para depois receber. E se não recebeu, se presenteie, se mime. Recebe joias e guarda. Maravilhosa. Pois é. Guarda para quem, amor? Eu sou daquelas, eu sou meio traumatizada com essas coisas, vou contar para vocês os meus podres. Minha mãe era daquelas que comprava roupa para usar no Natal 6 meses antes. Acho que eu peguei trauma. Hoje eu sou aquela que vou no shopping quando eu compro. Se comprar lingerie, se eu for de um lugar seguro, eu nem espero para lavar, eu já uso de noite. Para quem? Para mim. Comprei o perfume novo que eu faço, durmo cheirosa. Não sei nem se eu acordar, eu vou guardar, né? Eu faço a mesma coisa aqui em casa. Meu marido tem mania ainda de guardar as coisas, né? As roupas. Nossa, daqui quando tiver um evento, tal, não sei o que. Eu vou usar logo, minha filha, porque se Deus me levar, essa noite a outra vai usar usado. Porque então, eu já vou é isso. Nova com etiqueta, ela não vai ficar. Aí exatamente. Fica, gente, primeiro sou eu, né? Eu vou usar tudo. Já não tinha, gente, no mato, né? Agora que a gente compra, bora usar. Exato. Então, é isso. E isso é auto-amor, né? Que a gente faz com a gente mesma. Mas, nossa, você dormiu. Eu não sou casada. Você dormiu bonita para quem? Para mim. Para me sentir bem, para me sentir bonita, cheirosa. Só porque eu não dormi com ninguém, pra você dormir feia e suja? Não, linda. Durmo bonita e cheirosa. Sei nem com quem eu vou sonhar. Entendeu? É bom, faz bem pra gente. A gente precisa cuidar da gente primeiro. Depois, o que vier é lucro. E outra coisa que não é tão confortável da gente falar, mas que limita, aprisiona, paralisa, amarra a sua vida, que se chama falta de perdão. Dormir com a camiseta do vereador. Pois então, é isso aí. Esse negócio da camiseta do vereador é complicado. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, mas ainda dá tempo de mudar, glória a Deus. Mas voltando para a falta de perdão, gente, de tudo que limita aqui, esse é o que mais limita e aprisiona. E aí, eu não sei o que vocês aprenderam sobre perdão, nem o que vocês pensam sobre perdão, nem como vocês veem o perdão, mas quero convidá-las a olhar isso com carinho. Falta de perdão. Primeiro, às vezes a pessoa que você precisa perdoar é você mesmo. A gente fala tanto de perdoar o outro, mas deixa eu te falar, perdoar o outro é fichinha perto de nos perdoarmos. Às vezes você pediu perdão para Deus, ele te perdoou, e você está remoendo anos. Isso.
Então, cuidado com isso aqui. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é amnésia. Perdoar não é concordar com o outro. Perdoar é uma decisão de parar de carregar a mágoa e o peso que você está carregando. Perdoar é sobre você, não é sobre o outro. Ah, mas se o outro não merecer? Não sei se o outro merece ou não. A pergunta é, você merece carregar o peso que você está carregando? É sobre você, não é sobre o outro. Ediane, se o outro não me perdoar, o problema é dele, não é seu. Faça a sua parte. Deus já sabia que esse negócio era tão grave e que a gente é tão ruim que ele deixou isso como mandamento. Existe uma condição. Para aquele que crê em Deus ou se diz cristão, ele diz assim, eu te perdoo na medida que você perdoar o outro. Se você perdoar o coleguinha, eu te perdoo. E escuta a sua oração. Se você não perdoar, a sua oração bate no teto e volta. Ai, mas é muito difícil. Eu não disse que era fácil. Mas é possível. Porque é uma decisão. Amar é uma decisão. Perdoar também. Eu decido. Ai, Diana, eu só vou perdoar quando eu sentir. Prepare-se para nunca perdoar. Ninguém nunca me magoou e eu fui diante de Deus falar assim, eu estou sentindo de perdoar aquele alecrim dourado. Não, amado. Eu sou honesta com Deus. Senhor, minha vontade era pegar a cara daquela pessoa, esfregar-se no asfalto, até ver o sangue descer, assim, com vontade. Essa era a minha vontade. Mas porque eu entendi a sua palavra, eu decido perdoar. Porque eu não quero carregar esse peso. Também não quero orar e minha oração voltar para trás. E eu decido quantos dias forem necessários até que essa mágoa se dissipe. Então não é sobre o outro, é sobre você. É sobre uma decisão que você toma. Porque assim, a Deise é casada, deve ter outras que são casadas aqui. Amiga, responda por você. É todo dia que você ama seu marido, acha ele lindo, maravilhoso, um amor? Ou tem dia que você tem vontade de torcer o pescoço dele assim umas 3 vezes? Deve ter certeza que doeu. Lógico que não. Nunca mesmo. Tem dia que, Jesus, até o respirar deles. Irrita, né? Você fala, Senhor, o que está acontecendo hoje? Respira tão alto, né? É isso. Só que o que mantém você do lado dele? A TPM. Pois é, nesse dia. O que mantém você do lado dele é a escolha de amá-lo. Que você escolheu, decidiu amá-lo. Então, se o amor é uma escolha, o perdão também é. Então, não cultive falta de perdão. Estou 20 anos sem falar com não sei quem. Precisa amarrar esse treco. Quantos anos mais você tem que ficar com a sua vida amarrada? Porque enquanto você não perdoa essa pessoa, você está acorrentado à vida dela, tá? Você arrasta ela e todas as trecas que ela tiver. Para não dizer as merdas que ela tiver na vida dela. Então, cuidado. Minha vida não está andando, não está indo para frente, não vai nem volta. Parece que está amarrado. Falta de perdão. E normalmente é nas relações íntimas. Pai, mãe, irmão, primo, chefe, filho. Fiquem atentas. Se tiver dúvida, quiser me perguntar depois no direct, eu fico à disposição. Mas decidam perdoar. Não pelo outro, por vocês. Não é confortável, mas é necessário falar disso. Eu prometo que vale a pena. Muito. Quem muito perdoa, muito ama. Vamos continuar? Próximo. Você é cura quando se olha com amor. O poder da cura está em nós. Quando nós nos olhamos com amor. Que é tão fácil olhar para o outro com amor, já percebeu? E quando o outro erra com a gente fala, ai, fulano, tudo bem, eu te perdoo, acontece. Mas quando você erra com você, o que acontece? Burra! De novo, não aprende. Falei, 10 vezes mesmo erro. Já parou para pensar? Quantos amigos ou amigas você teria na sua vida se você tratasse as pessoas como você se trata? Os pensamentos que você tem a seu respeito, se fosse sobre as pessoas, falado para elas, teria alguém na sua vida? Sobraria alguém? Por que somos tão cruéis conosco e tão gentis com as pessoas? Não é para você ser cruéis com as pessoas, não é essa a reflexão. Mas será que a gente pode ser um pouquinho assim, mais gentil com a gente mesmo? Depois não quer sentir angústia. Essa é a primeira excelência. Nossa, você não conseguiu bater a meta de novo. 3 meses já. Não, vou desistir. Dá certo para todo mundo, menos para mim. Nossa, sou muito burra mesmo. Não consigo. Não falei que não ia dar certo. Não vai dar certo desse jeito mesmo. Diminui a régua. Vai mais devagar. A chibata. Ou joga ela fora. Às vezes a gente precisa andar mais perto de alguém para aprender algumas virtudes. E as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas são aquelas que a gente precisa. Não é fácil, mas é possível. Pode continuar, querida.
Como que eu faço? Pergunta que não quer calar. Beleza, já entendi todo esse negócio aí. Faço o quê agora para transformar essa angústia e esse medo em força? Como é que eu faço na prática? Que afinal de contas, eu escutei tanta coisa, muito bom, muito legal, mas como é que eu faço? Porque a angústia não vai embora, o medo também não é passe de mágica. Primeira coisa, quando você estiver no meio do vucu-vucu, lá no dia a dia, na correria, no vucu-vucu da pressão, respira. Para 2 minutos, vai no banheiro, de preferência 3 minutos. O que acontece, tá? Com essa respiração consciente. Quando você para e só observa a sua respiração, só respira. Puxando, soltando. Isso faz com que o cérebro faça um novo caminho neural. É o mesmo que você dizer assim para sua mente. Chega. Você está sob nova gestão, porque agora quem manda sou eu. Quando você para por 3 minutos e faz isso. Você pode estar vivendo uma crise de ansiedade. Se você levantar os seus braços onde você estiver e simplesmente respirar, a crise vai parar. Mas precisa respirar. Porque quando alguém diz pra gente, quando você tá no meio do vucu-vucu, alguém vira pra você e fala, respira, o ódio vem, né? Fala, ai, peraí que eu vou te dar um soco na cara. Você vai entender o que é respirar. Não tá vendo do jeito que eu tô? Eu tô falando dessa respiração. Então não precisa me xingar toda a minha descendência. Respira onde você estiver, é grátis. Pode ser sentada mesmo, ali onde você tá na reunião, online. Fecha o áudio e vai ali, ó. Só isso é suficiente para mudar o fluxo da mente. E automaticamente ela vai receber a informação, liberar sobre o seu corpo e você vai relaxar. E aí você pode tomar decisões mais assertivas. Segunda coisa. Fica o convite aqui para você fazer um exercício de gratidão diária. Como é isso, Ediane? Pega um caderno e escreva no mínimo 5 coisas pelas quais você é grata naquele dia. Respirar me ajuda demais. Exato, é sobre isso, eu também. Inclusive, faço meditação. Recomendo também, é um lugar muito bom para dormir, para acalmar. Faço guiada, tá? Não é aquela coisa, eu ainda não tenho toda essa concentração para fazer sozinha. Eu faço ali uma guiada e dá certo. Mas o exercício da gratidão é um exercício simples, mas muito poderoso. Por quê? Porque nos lembra o tanto que nós podemos ser gratos por coisas pequenas. Então, não é ali para você todo dia agradecer pelas mesmas coisas, mas pelas coisas que aconteceram no seu dia. Se você tem dificuldade de fazer atividade física, escreva lá no seu caderninho o dia que você foi, que você se dedicou, fala, hoje aí, eu sou grata porque hoje eu estava com preguiça, fui na academia, eu fiz minha caminhada, consegui X minutos e me senti bem. Eu sou grata por isso. Eu sou grata porque eu tenho saúde. Eu sou grata pelo meu chuveiro quente de hoje, que hoje estava frio, tomei um banho gostoso. Não é o caso de vocês, né? Porque aí é difícil ter frio. Mas aqui em São Paulo, como podem ver, ó, tá friozinho. Mas seja como for. Às vezes pelo café gourmet que você tomou, pela conversa, sou grata porque hoje conversei com uma amiga e fez virar uma chave na minha mente de um problema que eu achava que era grande, agora não é mais, agora é pequeno. São coisas pequenas, porque quando nós sentimos gratidão, não há espaço para ingratidão, não há espaço para reclamação, não há espaço para murmuração. E assim a gente cresce. E declarações positivas. Veja, não é você pegar um livro com declarações positivas, entrar no Google e pegar declarações positivas. É o que você pensa sobre você. Então, se você, como eu, como Deise, que eu sei que professa a mesma fé, crê em Deus, por exemplo, você pode declarar aquilo que Deus diz sobre você. Eu sou amada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é uma declaração positiva, porque eu creio nisso. Não é a declaração positiva de alguém, é a sua. Mas você pode fazer outras ainda mais simples. Eu sou capaz, eu sou suficiente. Eu sei quem eu sou. Eu sou o cada dia melhor. Declare coisas boas a seu respeito. A palavra tem poder. E tem outra coisa, tão importante quanto. A ciência diz que nós temos só 5% de consciência. Das 24 horas que nós vivemos, só usamos 5% da nossa consciência. 95% acontece na nossa inconsciência. Quando eu declaro uma declaração positiva a meu respeito, eu estou dando um comando para o meu inconsciente do que eu quero ver aqui fora, na minha realidade. Por quê? Porque pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, e ação gera resultado. É assim que nós vivemos. É assim que nós sentimos a vida. Então, primeiro a gente ajusta o pensamento, depois o sentimento sobre ele. Agimos a partir disso e temos um resultado. Se o meu resultado está ruim, a primeira pergunta é o que eu tenho pensado sobre eu mesmo. Eu tenho pensado que eu sou uma vencedora, eu tenho pensado que eu sou uma fracassada, eu tenho pensado que eu sou capaz, eu tenho pensado que eu sou insuficiente. O que eu estou pensando? O que eu estou me dizendo todo dia? Qual ajuste que eu preciso fazer? Não é fácil, mas é possível. Você pode fazer. Combinado? Partindo para o final, acho que temos mais um. Eu não poderia deixar de trazer uma palavra para lembrar você daquilo que eu creio.
Essa é uma palavra da Bíblia que está em 1 João 4,18, que eu gosto muito, que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Como é isso na prática? Quanto mais amor tiver, menos medo entra. Tenta sentir amor e medo ao mesmo tempo, para ver se vai rolar. Quem está amando não tem tempo de sentir medo, mas quem está mergulhado no medo não consegue ver o amor, porque só consegue ver a dor. A prática é isso. Nada mais que isso. E nós finalizamos aqui. Esse é o QR Code para vocês me seguirem nas redes sociais. Se fizeram algum take, vídeo, vocês podem me marcar. E quero também perguntar a vocês se vocês topam aqui fazer uma atividade prática antes da gente finalizar. É rápida, não é demorada, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas se vocês aceitarem, uns 5 minutos a gente consegue fazer uma prática. Bora? Sim, Mônica, podemos? Podemos? Vamos aproveitar que não é todo dia que a gente tem Viviane. Você quer fechar a apresentação para eu poder ver melhor vocês? Posso. Gente, depois eu coloco também, se vocês quiserem. Esse daqui é do seu Instagram, esse QR Code? É o meu Instagram, é. Tá, mas se nem todo mundo conseguir, depois eu coloco lá no nosso grupo o seu arroba também. Tá bom. Mas aí, Dijane C. Barros, sou eu. Me sigam. É fácil. É fácil. Bom, vamos fazer então uma prática? Bora. Que bom. O que eu vou pedir para vocês? Primeira coisa, quem puder, coloque os seus pés no chão, alcançando o chão. Não precisa tirar o sapato, mas alcançando o chão. Fique bem confortável na cadeira onde você estiver, no seu assento. Coloque, se possível, as suas mãos sobre as suas coxas. Não cruze as pernas, não cruze as mãos. Não é nada místico, tá, gente? É só para a gente se concentrar, pelo amor de Deus. Vai falar, essa mulher é cristã mesmo? O que ela vai fazer com a gente? Socorro. Vou pedir que vocês fechem os olhos. Respirem profundamente, puxando pelo nariz, soltando pela boca. Sinta aí que o chão está te sustentando, jogue todo o peso do seu corpo. E agora que você está relaxada, vou pedir a você, cada um de vocês que traga a sua mente. Deixe a mente trazer, não se preocupe, ela vai trazer, sua mente é sábia. Uma angústia, uma situação que tem causado angústia no seu coração. Só você sabe. Deixe ir, vir da sua mente agora. E à medida que essa angústia vem, talvez ela passe pelo seu corpo agora, pela sua mente, pelo seu espírito. Diga para si mesma, de maneira mental, com muita compaixão: eu te vejo. Eu estou aqui com você. Não precisa resolver tudo agora. Só precisa respirar. E à medida que você vai respirando, você sente o seu peito abrindo espaço. Mais e mais. À medida que esse espaço vem, você sente que você é capaz, que Deus está te capacitando, trazendo luz, iluminando a sua mente, com ideias, com coragem, com clareza, trazendo sobre você uma nova versão de cada uma de vocês. Vai respirando, e à medida que você vai respirando, vai sentindo essa clareza, essa leveza, essa coragem se apropriando de você, essa nova visão. Deixe isso inundar o seu coração, deixe essa coragem se apropriar de você, essa clareza inundar toda a sua mente. E à medida que você vai sentindo toda essa força, todo esse poder sobre você, coloque a mão no seu coração. E sinta as batidas do seu coração. Você está viva. Você pode fazer e sonhar tudo o que você desejar. Porque Deus te capacita. E eu quero que você repita mentalmente para você, com toda a fé que você tem, com toda a coragem. Diga assim para você: eu sou a mulher que escolhe caminhar com fé, mesmo quando
sente medo. Repita mais uma vez. Eu sou a mulher que escolhe caminhar com fé, mesmo quando sente medo. Repita mais uma vez. Eu sou a mulher que escolhe caminhar com fé, mesmo quando sente medo. Sinta isso reverberar no seu corpo, em você, no seu coração. Receba. E quando você estiver pronto, pode abrir seus olhos. Me contem como foi para vocês, porque valeu a pena esse papo rápido, que passou tão rápido que eu nem percebi. É um momento da gente, eu acho que, você vê, né, 3 minutinhos será no dia, né, que tem 24 horas, talvez, pra gente... Eu brinco sempre com elas aqui, gente, eu sei que às vezes a gente não tem tempo, se tranca no banheiro e diz que tá com diarreia, que ninguém vai bater lá. E é o tempo que você tem para você, porque às vezes nem esse tempo, né, a gente tem. E Exatamente. tirar esse tempinho para respirar, né, e quando eu falo que a respiração me ajuda muito, eu nem faço meditação assim não, né, mas é o respirar mesmo. E eu, na verdade, é até um tipo de meditação, porque eu respiro e solto e falo, Senhor, me toma, porque eu estou daquele jeito. E aí eu vou falando, né, com o Senhor, né, e eu entendo muito que a respiração ela é algo maravilhoso, porque me faz lembrar de como eu fui criada, né, quando Deus soprou, né, e nos deu esse ar, né, o nosso fôlego de vida. Então, eu trago muito isso à memória, né? Então, eu começo a trazer que eu fui feita a imagem dele, né? Eu sou imagem dele. Então, isso é muito bom. Então, às vezes, né, tipo, para mim, vale muito parar um pouquinho, dar uma respirada e conversar. Eu acho que falta um pouco disso, muitas vezes, pra gente, sabia? É conversar com a gente mesmo. Porque quando você vê alguém falando em voz alta consigo mesmo, o que as pessoas falam? Tô falando doido, falando sozinho. Doida. E a gente tem esse preconceito de falar com a gente mesmo, né? Sim. Eu consigo me regular muito mais quando, às vezes, eu tô, tipo, né, aquela coisa, por exemplo, né? Um pouco de... A gente falou que a gente precisa se olhar com mais carinho, só que a gente também, eu entendo, pelo menos comigo, eu cuidado pra... Peraí, será que eu tô sentindo pena demais de mim? Será que realmente, nossa, eu tô nesse BO todo mesmo? Peraí, Deise, por que você tá se sentindo tão assim? Né? Sim. Então, assim, é legal a gente ter essa autoanálise, né? E, nossa, foi muito bom, muito bom. Que bom, fico feliz. Quem mais? Queria ouvir mais alguém. Abra o áudio aí, menina, sem vergonha. Não precisa ter vergonha, não. Sei que vocês são tudo sem vergonha. No bom sentido, é claro. Fala, Mônica. Oi, tudo bem? Eligiane, né? Edjane. Tem uma Edjane aqui que eu vi, mas é a colega, é a concorrente. Eu sou Edjane. Concorrente não, colega, que ninguém aqui é concorrente de ninguém. Olha lá, ela fez assim. Foi muito bom, muito bom. É isso, né? A gente precisa aprender a respirar nas horas certas, aprender a ser grato, acho que isso é algo assim. Eu tenho, na hora que você estava falando, né? Aí eu lembrei, né, que você falou, né, das amizades, tudo. Eu lembro que todas as vezes que eu e a Deise, né, a gente se conectou muito. E todas as vezes que a gente tem um tempo juntas, eu sempre, quando chego em casa, eu agradeço, falo, ai, Senhor, obrigada, porque eu orei tanto para o Senhor me apresentar às suas amigas aqui nesse lugar, nessa cidade. Então, eu acho que a gratidão é algo, a gente ser grata por coisas que às vezes a gente já orou, né? Eu também professo da mesma fé que você. Coisas que às vezes a gente já orou, que a gente já pediu a Deus, mas a gente, no turbilhão do dia, né? Porque todos temos problemas, todos temos aflições, a gente esquece às vezes de agradecer e de ver, sabe? Que a gente está vivendo o fruto de uma oração que a gente fez. Exatamente, é sobre isso. E quando a gente percebe, é tão gostoso, não é? Sim. E uma outra coisa que eu ouvia muito isso da chefe de RH da empresa que eu trabalhava, e é algo que eu trabalho comigo, tenha paciência com você, Mônica. Seja gentil com você. Isso é muito importante. Aí eu lembro que ela sempre falava isso pra mim, tenha paciência com você, tenha paciência com você. Às vezes a gente tem paciência com tanta gente, mas não tem com a gente mesmo, né? Não é? Parece uma coisa boba, mas a gente se cobra muito, né? Se cobra. Porque a gente é de casa, a gente tem filhos, a gente tem o nosso trabalho, né? No caso, tem a igreja, ministério, e é tanta coisa. E a gente termina se cobrando muito. Então, a gente precisa ter paciência com a gente tem paciência com o outro. Exatamente. Senão a gente entra num lugar que é sabotagem. Aí a gente se sabota, fica ali, ó, rodando. E uma coisa que eu aprendi é que falar cura, né? Que você também falou sobre isso, né? Gente, falar cura. Porque parece, às vezes, que o problema é deste tamanho. Aí, e, assim, é muito legal isso que você está trazendo, porque a verdade é que, assim, não só falar, né? Hoje eu falava isso com uma cliente mais cedo,
que isso, inclusive, acontece no mundo espiritual, sabe? Quando você tem um pecado que você está ali escondendo com vergonha, o que acontece? O diabo te tenta mais. Mas quando você confessa o seu pecado, né? Claro que você vai fazer isso com um pastor, com alguém que você conheça, ou seja lá qual for a sua fé, se for católica, como eu, por exemplo, você vai fazer isso na frente de um sacerdote, que é uma humilhação, aquilo perde a força. E da mesma forma é um pensamento que está te atormentando. Quando você fala com uma amiga, você fala, ai, nem era tão grande assim, né? Nossa, porque você se ouviu, e aí não tem mais a força que tinha. Que bom, eu fico muito feliz em te ouvir, Mônica. Obrigada por trazer isso. Por toda a entrega, foi muito bom ter esse tempo aqui, maravilhoso. A gente sempre aprende. Obrigada. Obrigada a você. Mais alguém? Eu vi que a Adriana escreveu aqui. Fez todo sentido. Só pode falar quem sente. Se não sentiu, não pode falar do que eu estou sentindo. E todo mundo sente mesmo. Se não sente, está mentindo. É isso. Amei. Exatamente, Dri. Julgada por mulheres cristãs que medem o medo por falta de fé. Não permito mesmo. Não permito e não aceite. Porque está dizendo que ela é melhor do que Deus. Está sendo uma baita de uma mentirosa. Desconsidera, pula, próxima, next. Aí eu já causando contenda. Não, tô causando contenda não, é real. Até na igreja a gente precisa vigiar, tá? Não esqueça. Na igreja a gente vigia porque as irmãs são tão pecadoras quanto nós. Então, assim, você tá na igreja, irmã, leia a Bíblia. Não lê o que a irmã tá falando, entendeu? A gente julga mesmo. Nós, enquanto cristãos, sabemos que existe só um justo juiz, né? Que é Deus. Mas o que acontece? O que tem de juiz aí nós? Nossa Senhora! Então, o julgamento, assim, ó, 2 minutos. Julgamento, sentença, tudo por escrito. Mais alguém quer falar? Mais uma? Tão tímidas hoje. Não, sem brigar, gente, sem confusão. Não precisa de confusão. Mas eu tenho certeza que foi bênção, né? Acho legal ter esse tempinho, assim, até porque toda semana a gente faz um encontro, então toda semana elas são obrigadas a ver a minha, né? A ver a sua pessoa, né? A minha pessoa. Então, assim, quando tem, eu acho que uma visão, né, de fora, de alguém que trabalha profissionalmente também, né, vive, né, disso, eu acho que é legal porque traz algo talvez um pouco mais sólido, né, nesse sentido, e elas sabem, eu sempre gosto de trazer algo que seja estratégia, sim, de vendas, ok, a gente precisa, mas também sobre mentalidade, sobre emoções, porque eu sempre falo, a gente é um corpo, alma e espírito, né? Sim. E de tal forma a gente precisa estar sempre ali cuidando dessas 3 áreas, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente vai falar um pouquinho da mente, a gente vai falar um pouquinho das emoções, vai falar de Deus, vai falar, enfim, porque a gente é composto disso, né? Eu acredito que todo em qualquer negócio não tem como, assim também como não daria muito certo se eu viesse aqui toda semana, abre a Bíblia lá, vamos ver, 1 João. Então, assim, por quê? Porque a gente também precisa de estratégia de venda, Sim, né? Então, com certeza. Em todas as áreas eu acredito muito que tem que haver esse equilíbrio, né? E se não fosse assim, o senhor não teria feito dessa forma, né? Então, assim, te agradeço demais, amiga, a sua entrega. Eu sei que esse é o seu trabalho. Gente, quem tiver interesse depois em querer saber um pouquinho mais, né, do trabalho da Edjane, depois vou colocar o Instagram dela lá. E também quiser que a Edjane te vasculhe um pouquinho mais, vamos dizer assim, Sim. né? Ela também faz esse trabalho, né? Ela faz trabalho de... Isso aí, a gente até colocou o arroba dela. Eu coloquei meu Insta, né, que eu falei pouco sobre isso. Até queria aproveitar para fazer um convite a todos vocês. Eu estou com um projeto novo, segunda-feira que vem, então, na próxima segunda. Vou fazer uma imersão com uma amiga que é especialista em relacionamentos. O nome da imersão chama Relações que Curam. Então, não é sobre relações amorosas, mas é sobre todas as relações, sobretudo sobre a nossa relação com a gente mesmo. Então, se vocês tiverem interesse em participar, o valor é bem acessível. Então, fica aqui o convite. São 2 horas de imersão, vai ser muito legal. A gente está, assim, dando o nosso coração mesmo. Foi uma coisa que surgiu nos meus stories. Eu falo de angústia e todo mundo está perguntando de relacionamento. Eu falei, gente, tá bom, vou trazer relacionamento para vocês. E é uma coisa que todo mundo precisa. Então, fica aqui o convite aí para cada uma de vocês, se fizer sentido, me chame no Instagram, falem com o Deise tem meu contato. E eu estou super disponível para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas. Às vezes não quis fazer uma pergunta aqui, pode me mandar no direct. A gente está sempre as perguntas também lá no Verdade. Ela, né, lá respondendo o pessoal. Então, assim, tenho certeza também que essa imersão vai ser bem, como você disse, né? Relacionamento é um relacionamento com a gente mesmo, né? Esse autoconhecimento é muito importante. E relacionamento com a gente dentro de casa, com os maridos que a gente falou, que às vezes dá vontade de matar, mas se a gente for dormir, o bendito não estiver na cama, por que ainda não veio pra cama? Você pode até não estar querendo nada, mas você quer ele na cama. Tem que exato, tem então, isso. Tem tudo isso. Tem tudo, né? Com a mãe, com os irmãos, enfim. Com as vendas, né, Deise? Eu acho que é importante falar, porque, assim, Isso. eu também faço vendas, né? Eu também tenho produtos, então, assim, quando a gente vai para esse lugar, quem vende é um lugar que nós somos muito testados. Por quê? Porque nós recebemos muitos nãos.
Eu recebo, tenho certeza que em alguma medida vocês recebem também. De separar, sabe, o que é o não da pessoa, do que é de você, de separar o que é sua parte, não ficar hashtag chateada, magoada, se sentindo rejeitada, tudo isso passa pelo lugar onde a gente se relaciona com a gente mesmo, onde a gente se enxerga. Então, é bem interessante a gente se olhar. Com certeza. Amiga, obrigada mais uma vez. Gratidão, meninas. Obrigada pelo carinho. Meninas, muito obrigada. Espero que tenha feito muito sentido aí para vocês. Eu acho que só ler aqui, ó, a Dayana tinha colocado, eu amei. Estava precisando ouvir tudo isso. Ah, que linda. Cidinha também colocou aprendizado para colocar em prática. Isso aí, Cida, manda ver, tá? A gente botou aqui. Gente, muito obrigada. Que a noite de vocês seja abençoada. Amém. Quando ele fala agora, ó, em paz mudei, porque tua Senhor que me guarda, não tem problema, não tem nada, amanhã é um novo dia, lindo, abençoado. Oh, glória. Que a paz de Deus esteja com a gente nessa noite, que a gente consiga lembrar, né, que o Senhor traga a nossa memória de cada coisa que fez sentido aqui pra gente na hora que a gente mais precisar, né? Quando vier o medo, quando vier a angústia, né, e a gente fazer perguntas, a gente se faça pergunta, fazer pergunta é ótimo para vender e é ótimo pra gente se entender, né, eu tenho muito isso, desde por quê, desde você tá assim, por quê, minha filha? Você tem motivo? Então, quando você começa a trazer, eu falei, cara, tu tá assim por quê, cara? Joga na cara, né? Bota um gelo na nuca aqui, acorda pra vida, e aí a gente começa a se entender, é maravilhoso. Nina, beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima. Até, meninas. Tchau.